Capítulo 18. Fazendo crescer braços e pernas, por Francis. Há muitas formas comuns e conhecidas de curar os enfermos. Deus nos tem falado somente algumas delas, mas nunca devemos tentar limitá-lo. Ele nos surpreende constantemente, pois cada vez que ministramos cura, Ele nos mostra algo novo. E, portanto, isso aumenta o nosso conhecimento na área da cura divina e as curas se multiplicam. É algo parecido ao invento e desenvolvimento do automóvel. Teria sido difícil inventar o automóvel se a roda não tivesse sido inventada primeiro. Já existia a roda. O que tiveram que fazer foi acoplar e conectar um motor àquela roda que já existia. É a mesma coisa com a cura divina. Você aprende um pouco e mais um pouco e seu conhecimento vai aumentando e você vai adquirindo experiências. E enquanto estiver ministrando, estará aprendendo mais e mais acerca de como curar os enfermos. Se você permite que Deus opere por seu intermédio e se lançar a atuar, mesmo que inicialmente não tenha muita experiência, mas faça como Pedro, lançando-se para fora do barco e começando a caminhar sobre as águas, você ficará maravilhado de ver como Deus honrará este ato de fé. Você tem literalmente que aprender a caminhar sobre as águas espirituais para curar os enfermos. Quando você estiver disposto a sair do barco, Jesus estará ali. No meio pentecostal, fazer crescer braços e pernas é um milagre muito comum e acontece em reuniões pequenas e grandes. A primeira vez que eu vi este tipo de milagre acontecer, honestamente falando, aquilo me pareceu estranho. Eu pensei que o evangelista estava fazendo qualquer tipo de truque e provavelmente o que mais influenciou a pensar desta maneira foi o fato de parecer que na audiência quase todos tinham um braço ou uma perna mais curta. E eu pensava que isso era impossível. Somente depois viemos a saber que realmente mais de 80% da população mundial tem problemas na coluna. Inclusive, esta é uma das maiores aflições do mundo atual. Depois de um mês, Deus trouxe o mesmo evangelista a Houston. Estávamos sentados na plataforma com ele quando uma mulher que tinha um braço uns 6 ou 8 centímetros mais curto que o outro veio receber a cura. O braço cresceu exatamente diante dos meus olhos. Então, não duvidei mais. Depois disso, conhecemos a um médico quiroprático, especialista da espinha dorsal, por nome de Jack Herd, na cidade de Aransunburg, em Pensilvânia, cheio do Espírito Santo. Ele nos falou da porcentagem de pessoas com problemas de coluna e então começamos a ver que havia uma grande potencial de cura ao fazer crescer uma perna ou um braço e resolvemos atuar. Um pensamento veio à nossa mente. Se um evangelista pode fazer estes milagres, nós também o podemos. E pouco a pouco começamos a ver os resultados. Crescer ou fazer crescer um braço até que alcance o seu tamanho normal não é um milagre simplesmente exterior, senão que é também uma maneira de Deus ajustar ou curar um problema na coluna vertebral. Uma noite aconteceram 8 milagres de cura na coluna ao mesmo tempo. As pessoas começaram a nos relatar como a dor na coluna desaparecia no exato momento que seus braços ou pernas cresciam. Começamos a tomar nota do que Deus estava fazendo e a apreciar mais e mais os benefícios e a magnitude deste tipo de milagres. Um vaqueiro por nome Ralph Mike Ray tinha 3 discos rompidos em sua coluna. Quando veio ao primeiro dia da campanha, eu apontei para ele e disse: "Tua coluna está sendo curada agora." No mesmo instante, senti um poderoso calor do Espírito Santo que passava por toda a sua espinha dorsal e foi totalmente curado. Até aquele momento, usava uma faixa de proteção para poder montar, mas dali em diante não precisou mais usá-la. Porém, algo mais aconteceu.
Ele estava tão contente depois do culto que ao chegar em casa não conseguia dormir. Então resolveu ler a Bíblia. Colocou os óculos que já vinha usando por 31 anos, mas não pôde ver. Alarmado, disse: Meu Deus, tu não me curaste da coluna para me deixares cego, não é verdade? Tirou os óculos para limpá-los e então descobriu que sua vista estava totalmente perfeita, sem os óculos. Foi curado da vista no mesmo momento em que foi curado da coluna. Não tínhamos associado as duas curas até que Deus começou a nos mostrar a relação que há entre a coluna e as outras partes do corpo. Será que o ajuste da coluna deixou de pressionar um nervo óptico ou então ajustou um músculo do olho para devolver a visão? Noutra noite, um homem veio pedindo oração. Sofrera um acidente fazia uns 37 anos, no qual sua coluna ficou seriamente afetada. Alguém que estava com ele sugeriu que também pedisse oração por seu ouvido, pois estava totalmente surdo de um ouvido. Charles perguntou o que tinha causado aquela surdez e ele respondeu: Aconteceu no mesmo instante que minha coluna foi afetada há 37 anos passado. Normalmente, Charles teria colocado as mãos naquele ouvido e ordenado ao espírito de surdez que saísse, ou talvez tivesse dito: Abre-te, em nome de Jesus. Mas antes que fizesse qualquer coisa, Deus lhe falou claramente e disse: Faça com que sua perna cresça e ele passará a ouvir. Realmente era para confundir os sábios com coisas vis. Fazer crescer uma perna para curar um ouvido? Mas Charles foi obediente. Ele disse ao homem: Sente-se. Deus me disse que fizesse sua perna crescer e você passaria a ouvir. Me alegro em lembrar que não tive tempo para pensar, pois certamente pensaria que Charles estaria louco. Charles mediu suas pernas e uma estava 6 centímetros maiores do que a outra. Ordenou então que sua coluna fosse curada. Ordenou aos músculos, nervos e tendões que se ajustassem e ordenou à sua perna que crescesse. A perna cresceu ao seu tamanho normal. Então Charles testou seu ouvido e o homem estava ouvindo perfeitamente. Saiu por toda a igreja dizendo a todos que podia ouvir com o ouvido que antes era surdo. Ficou tão excitado que esqueceu de examinar por quase 1 hora. Mas quando o fez, descobriu que sua coluna também estava completamente curada pelo poder de Deus. Cremos que o acidente que sofrera tinha prejudicado ou oprimido um nervo do seu ouvido e causado a surdez. Aquilo foi para nós um novo panorama com relação à cura divina. Passada 1 semana, uma mulher veio para ser curada de total surdez em um ouvido. Ela disse que tinha um nervo morto. Então Charles examinou seus braços e viu que um estava mais curto do que o outro, uns 3 centímetros. Deu a mesma ordem que havia dado no caso daquele homem e o braço cresceu. No mesmo instante, ele passou a ouvir perfeitamente. Centenas têm sido curados desta mesma forma desde que descobrimos que há uma relação entre a surdez e os problemas da coluna. Fazer crescer braços e pernas tem se tornado um milagre comum no nosso ministério e a cada dia mais estamos penetrando neste vasto campo da cura divina, neste tipo de milagre. Deus tem nos revelado mais e mais curas que estão relacionadas com o ajuste da coluna, nervos e músculos. Estávamos em Washington recentemente e um homem trouxe um menino de 13 anos para que Ralph, o vaqueiro curado, orasse por ele, pois ainda tinha problema de urinar na cama. Quando Ralph começou a orar, Deus lhe disse: Faça com que cresça sua perna, que é mais curta, e ele ficará curado deste problema. Ralph achou estranho, mas foi obediente. Sentou o menino numa cadeira, mediu suas pernas e descobriu que uma estava uns 4 centímetros mais curta que a outra. Ele deu a ordem e a perna cresceu ao seu tamanho normal, e o menino também ficou curado daquele problema de urinar na cama.
Pense sobre este milagre. Será que aquela diferença na perna causava uma forte pressão sobre os rins ou sobre a bexiga, vindo a causar aquele problema? Conversamos com alguns médicos especialistas e eles concordam que em muitos casos é exatamente isso que acontece. Mesmo sem ter um profundo conhecimento médico, sabemos que os nervos e os músculos são usados para efetuar funções normais, de modo que se um nervo ou um músculo está pressionado ou oprimido, não pode desenvolver suas funções normais, e isso pode ocasionar um problema nos rins ou na bexiga. Nós temos conversado com muitos médicos, não porque pensamos aprender a profissão, mas o fazemos para entender alguma das coisas que Deus está fazendo ao curar colunas ou ajustar nervos e músculos. Um médico quiroprático amigo nosso se emocionou quando passamos algum tempo com ele, contando as maravilhas e os métodos que Deus está usando na cura divina. Ele então nos falou sobre algumas descobertas da medicina com relação aos desajustes e problemas de espinha e coluna. Uma das coisas que ele nos disse é que o sistema nervoso controla e coordena todos os órgãos e toda a estrutura do corpo humano e que os problemas na coluna vertebral e nos discos podem causar irritação no sistema nervoso e afetar as estruturas, os órgãos e causar as enfermidades que já temos mencionado e muitas outras. Ele nos contou, por exemplo, que o que se conhece como vértebra número 2C, a segunda de cima para baixo na espinha, é quem controla os nervos ópticos, nervos auditivos, os ossos, a língua e a fronte. Não sabemos se todos estão de acordo com essa teoria, mas temos notado que quando Deus faz um ajuste na parte superior ou inferior da espinha dorsal, centenas de colunas têm sido curadas e, além disso, muitas outras enfermidades, como a do vaqueiro Ralph Sua Vista. É importante observar o que Deus está realizando com relação a isso. Esse mesmo médico disse que nós ficaríamos assombrados se pudéssemos saber quantos outros problemas e enfermidades têm sido curadas quando uma coluna é ajustada em nossas campanhas. Temos certeza de uma coisa: Deus está operando milagres, curando colunas e outros tipos de enfermidades, e Ele o faz com perfeição, pois é o Deus Criador. Por Charles. Talvez você nunca teve a oportunidade de ver um braço ou uma perna crescer. Se ainda não viu, uma boa surpresa o espera. Um dos milagres mais excitantes que você pode contemplar é ver o poder mover realmente uma parte do corpo de alguém diante dos seus próprios olhos. E é para Deus o milagre mais simples e comum de todos, pois os milagres são, na realidade, o natural de Deus. Talvez você queira provar consigo mesmo e então levante-se agora, põe seus pés juntos, de uma maneira que os dedos dos pés estejam na mesma linha e olhe para frente. Estenda as suas mãos em frente de você. Junte as palmas com a distância de mais ou menos 1 centímetro e então empurre ou estire seus braços para frente o mais que puder. Enquanto seus braços estão estendidos, pressione suas mãos uma contra a outra fortemente. Então dobre os cotovelos até que possa ver as pontas dos dedos. Se o comprimento dos dedos são desiguais de uma mão para a outra, você então pode verificar qual a diferença dos braços. Agora, você já está preparado para fazer seu braço mais curto, se o tem, crescer ao tamanho normal. Estenda suas mãos para frente outra vez, deixando que elas se toquem muito ligeiramente, mas não as aperte. Então, você pode dizer, por exemplo: braço, em nome de Jesus Cristo, te ordeno que cresças. Espinha, músculo, nervos, ligamentos e tendões, ajustem-se em nome de Jesus Cristo. E depois disso, obrigado, Senhor. Creio que já o fizeste. Observe como o milagre acontece. Você pode ver o braço curto crescer até igualar o tamanho do outro e, quem sabe, até mesmo sentir o ajuste.
Agora comece a ministrar para outras pessoas. Se desejar tentar com as pernas, consiga uma pessoa que se sente em sua frente com as pernas esticadas. Normalmente, você pode ver o ajuste que necessita ao olhar os sapatos ou ao colocar suas mãos sobre o tornozelo da pessoa. Sustente os pés levemente em suas mãos e então ordene à coluna que se alinhe e aos músculos, tendões e nervos que se coloquem em seu lugar e ordene à perna curta que cresça em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Você atua e Deus recebe toda a glória. Geralmente, se há um problema na parte superior da espinha dorsal ou do pescoço, os braços necessitam de um ajuste. E se há um problema na parte inferior da espinha dorsal, as pernas estão desiguais. Examine sua coluna ou a coluna da pessoa pela qual você ministrou. Veja se foi curada quando o braço ou a perna cresceram. Há vezes, quando é necessário que ambos sejam curados. Agora você está preparado, mas para operar milagres, recorde-se que Jesus é o Mestre e Senhor, e você é o servo para fazer sua boa vontade. É deslumbrante observar Deus fazendo este tipo de milagre que testifica do seu poder. Depois que Deus realizar um milagre, não esqueça o propósito, para que as pessoas creiam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e se salvem. Se já são salvos, use essa demonstração do poder de Deus para ministrar e ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo ou sobre aquilo que lhe mostrar que aquela pessoa está necessitando. Lembre-se, Jesus não veio só para curar os enfermos, veio para que a humanidade creia em seu nome e o aceite e o receba e seja salvo. Estávamos conversando uma noite com um jovem evangelista que se dedica a evangelizar nas escolas e universidades. Ele contou que entrou certa vez numa classe e perguntou aos jovens: se você pudesse fazer um pedido especial hoje, qual seria o seu desejo? Um estudante saltou e disse: gostaria de ter minhas duas pernas do mesmo tamanho. Usava um sapato ortopédico especial e de sola dupla, porque uma perna era uns 12 centímetros mais curta do que a outra. O evangelista, que tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo, mandou que o jovem se sentasse. E, quando ordenou, a perna cresceu os 12 centímetros que faltava. Que tremenda noite de milagres foi aquela para aquele lugar. Muitos foram salvos. Os milagres fazem o que as palavras jamais conseguem fazer. Se uma espinha dorsal está defeituosa ou com algum problema, tem que ser curada divinamente ou será necessária uma operação. Um médico pode restaurar as condições normais para ajustar o segmento da espinha dorsal. Deus também pode fazê-lo e faz um ajustamento muito mais perfeito e permanente por causa da cura instantânea. Deus constantemente põe partes novas no corpo, se necessita, e não cobra mais por esse serviço. Temos descoberto também que o ajuste não é na coluna vertebral, mas algumas vezes é um ajuste de nervos, tendões, músculos, ligamentos ou cartilagens. Um médico certamente pode descrever isto melhor, mas na realidade o que necessita é que alguma parte nova seja colocada no lugar. Uma mulher tinha uma mandíbula deslocada e cada vez que ia morder alguma coisa lhe doía. Este tinha sido seu problema durante muitos anos. Ordenei que o osso fosse para o seu lugar e que os nervos, músculos e ossos se ajustassem. A mandíbula se moveu lentamente e a dor se foi. Ela quase não acreditou que aquela dor que atormentara sua vida tinha cessado em segundos. Deus é bom. Temos ordenado a mandíbulas que se coloquem em seu lugar quando as crianças têm mandíbulas saídas e as vemos se moverem para os seus lugares e a arcada dentada se alinhar. Isto não tem acontecido todas as vezes, mas vamos continuar tentando em todas as formas possíveis, tudo para a glória de Deus.
Uma mulher veio a um de nossos cultos, nunca tinha assistido a um culto de milagres e estava totalmente maravilhada ao ver as centenas de pessoas que foram curadas naquela noite. Veio a mim depois do culto e me disse: vi todas essas pessoas ficarem curadas, mas observei que muitos dos conselheiros usam óculos. Se eles podem curar os enfermos, por que eles usam óculos? Realmente eu não soube responder, então resolvi perguntar a Deus. Uma vez, Mel Tari, o autor do livro Como um Vento Veemente, visitou nossa casa. Nos contou como Deus lhe disse uma vez que atravessasse um rio profundo e testificasse a algumas pessoas que estavam do outro lado. Então ele e sua equipe se lançaram e começaram a caminhar sobre a água. Isso era realmente excitante para mim, aleluia! Eu lhe perguntei então: vocês ainda caminham sobre as águas no mesmo lugar? Ele disse: não tem acontecido mais, já fazem 7 anos. E eu perguntei por quê. E ele disse: construíram uma ponte ali perto e já não é necessário mais caminhar sobre as águas para atravessá-las. Pensei nisso com relação aos óculos. Realmente eu não necessito ser curado porque com os óculos tenho uma vista excelente. Tenho uma vista perfeita de longe, mas quando começo a ler, as palavras se fazem embaçadas, por isso uso óculos. Por que então não fui curado? Provavelmente, uma das maiores razões é porque realmente não preciso ser. Se não tivessem inventado os óculos e eu não pudesse ver, eu falaria sério com Deus. Não temos encontrado outra resposta para os problemas de vista. Recentemente, quando estávamos ministrando no Canadá, um oftalmologista fez uma importante pergunta a Francis, que poderia nos levar a um avanço tremendo no número de curas de problemas de vistas. Ele tinha nos escutado quando orientamos e ensinamos a como conseguir o milagre de crescer braços e pernas e como Deus estava curando de surdez ao ajustar a coluna. Ele perguntou: sabe por que minha gente usa óculos? Francis disse que era para ver. Ele explicou: muitas pessoas precisam usar óculos porque os músculos ópticos são desiguais e os óculos corrigem essa diferença. Se Deus sobrenaturalmente ajusta o tamanho dos braços e pernas, ou ajusta os músculos e os nervos na espinha dorsal, por que não poderia fazer o mesmo com os músculos dos olhos? E que revelação espiritual maravilhosa Ele nos deu! Temos regressado de uma viagem onde estivemos na televisão e tivemos a oportunidade de pedir a toda a audiência que nos ajudasse numa experiência. Lhes pedimos que se pusessem de pé, com seus braços estendidos, oramos e ordenamos aos músculos dos olhos que se ajustassem a seu tamanho normal, para que todos os que necessitassem conseguissem uma vista perfeita. Quando 4 chamadas telefônicas chegaram imediatamente, uma foi de uma mulher que tinha uma vista cega e somente uns 10% da visão no outro olho. Quando obedeceu e recebeu a oração, recebeu a vista perfeita em ambos os olhos e agora podia ler a Bíblia. Um homem nos contou que havia perdido a vista de um olho e durante a oração foi curado. Mas 2 chamadas telefônicas falaram de cura nos olhos. Isso indica que pode ser a chave para abrir a porta da cura divina para problemas de vista. Estávamos em um avião viajando para a Califórnia e conversávamos com uma enfermeira. Começamos a falar sobre a coluna e sobre os braços e pernas que crescem, então ela nos contou algo interessante. Diz que quando sua mãe sentia que ia sofrer um resfriado, imediatamente procurava um quiroprático para um ajuste e nunca tinha nenhum resfriado. E nós decidimos então que se o diabo tenta intrometer-se e nos dar algum resfriado, nós pediremos a Deus que nos dê um bom tratamento quiroprático celestial. Outro milagre interessante sobre crescer os braços. Uma cantora veio para que orássemos por ela. Uns caroços haviam formado em sua garganta e vimos em seu rosto o medo que aquilo fosse câncer. Comecei a impor as mãos sobre ela e a ordenar a estas protuberâncias que se fossem, quando neste momento veio a mim suavemente
uma palavra de conhecimento do Senhor. Examinei seus braços e estavam desiguais. Portanto, como Deus me havia falado, ordenei aos nervos e músculos que se pusessem em seus lugares. E seu braço cresceu até o tamanho do outro. E eu lhe disse: Vicky, te desafio a que tu encontres esses caroços em tua garganta. Que gozo ela sentiu quando não os pôde encontrar. Queremos compartilhar algumas outras curas que Deus tem feito por meio de ajustar como resultado normal do crescimento de braços e pernas. Me levantei uma certa manhã com uma contração no músculo do ombro. E uma das experiências mais lindas de minha vida aconteceu. Foi como se a mão de Jesus soltasse o músculo e a contração se dissolveu em 1 minuto. A presença santa sentida em meu ombro foi tão maravilhosa como creio que foi a sarça ardente para Moisés. Toda a minha vida, sempre que eu comprava um terno, os botões não coincidiam com as casas, davam uma diferença de uns 2 centímetros porque um ombro era mais baixo que o outro. O alfaiate tinha que colocar um aumento no ombro do paletó e mesmo assim não ficava tão cômodo como o outro ombro. Um dia me coloquei diante de Deus e declarei confiantemente que realmente eu não tinha que continuar com este problema. E por ele ser tão pessoal e real para nós, fiquei em pé, ajustei meus ombros e lhes ordenei que se ajustassem perfeitamente. Esqueci aquilo até o dia que comprei o próximo terno e então os botões estavam perfeitamente na direção de suas respectivas casas. Oh, que beleza de amor pessoal de Deus para o seu povo! O diabo uma noite me lançou ao piso e eu fiquei inconsciente. Quando voltei em mim, meu rosto estava no carpete e me levantei, mas tinha uma dor em minha mão e no cotovelo. A dor continuou vários meses, especialmente quando eu dobrava ligeiramente o cotovelo. Um dia eu estava com um amigo que é médico e lhe perguntei acerca disso. Me examinou rapidamente e me disse que era um cotovelo com a enfermidade dos tenistas e que ele poderia me dar uma injeção de cortisona para aliviar a dor. Lhe agradeci e disse: agora já sei o que eu tenho que fazer. Fui para o carro, me sentei no banco da frente, estendi minhas mãos e ordenei a este tendão oprimido que se colocasse em sua normalidade. E assim aconteceu. Nunca mais tive aquela dor. Louvamos a Deus porque nos enviou Jesus, o grande médico. Temos visto Deus operar muitos tipos de milagres nos ossos, músculos, nervos ou qualquer outra parte em todo o corpo humano. Tudo isso e muitas outras curas e bênçãos são presentes gratuitos de Deus, realizados em o nome de Jesus Cristo. Deus está mostrando a todo o corpo de Cristo, não só aos evangelistas e pastores, que o ministério de cura divina é para todos os que creem. Ele está mostrando a simplicidade da aplicação de seu poder para que as multidões não somente recebam a cura divina, senão que deem de graça o que Deus os tem dado também gratuitamente. Milhares têm sido curados em nosso ministério e, sem dúvida, muitos também têm recebido milagres por intermédio de outros evangelistas, os quais têm reconhecido que podem também curar os enfermos. Sentimos em nosso espírito Deus dizendo que a cura divina brevemente será realizada por milhões de pessoas em toda a terra. Pessoas como você. Você não conhecerá até que resolva experimentar. Deus está preparando a noiva de Cristo para o encontro glorioso. E Ele fará grandes milagres por meio da demonstração do Espírito Santo e do seu poder. Queremos que você seja uma parte ativa deste grande movimento de Deus para os últimos dias. Comece a fazer crescer braços e pernas. Amém. Glória a Deus.